1900, Cincinato da Costa afirma que os vinhos do Dão são como os afamados vinhos da Borgonha. Esta região, cercada por serras das quais a da Estrela se destaca, tem um clima único e os seus solos maioritariamente graníticos marcam a personalidade dos seus vinhos aqui produzidos. Carlos, obrigado por me receberes aqui. Este é o Carlos Ferreira, enólogo licenciado pela Universidade de Trás-os-Montes, é amigo e é criado aqui no Dão, mesmo aqui em Tazem. Carlos, de onde é que vem a tua paixão pelo vinho? A minha paixão pelo vinho, sinceramente, eu até entrar na universidade nunca bebi bebida alcoólica alguma. Depois que entrei na universidade, um bocado para fugir às químicas e às matemáticas e às físicas, e uma vez que o meu avô era proprietário desde a década de 50, depois passou isto para os meus pais, a minha mãe também me incentivou um bocado a dizer, vai para a enologia, que é um curso novo, vai estar na moda e nós somos produtores e aqui à volta não há nada. Diremos que desde 2003, 2004, quando acabei o estudo, já fazia uns vinhinhos aqui em casa, que era nós tínhamos um projeto próprio desde 2000, auxiliado por um enólogo conceituado de cada zona, e eu fui aprendendo umas coisas. A partir de 2003 fizemos um Jean, ganhámos uma medalha de prata, fiquei todo entusiasmado porque na altura nem licenciado ainda era recém-licenciado. E foi a partir daí que começou-se a despoltar o meu interesse pelo vinho. E entretanto as coisas foram-se desenrolando, acabei o curso, também comecei logo a trabalhar, fiz uns estágios no Ribatejo e tal, e as coisas correram bem, e entretanto em casa também começámos a crescer e é desde esse ano mais ou menos. Então é o teu avô que começa o teu legado? Sim. O grande mentor disto foi o meu avô e depois, consequentemente, os meus pais. O meu pai era o irmão mais novo de cinco irmãos, o mais rebelde na altura dos hippies, e o meu avô recambiou, eram de Coimbra, o meu avô recambiou para a Beira, e então ele viu-se obrigado, primeiro numas vacas e depois nas vinhas e não sei o quê, e viu-se obrigado aqui, e eu por arrasto fui um bocadinho atrás da família, e não estou arrependido por isso. E muito bem. Olha, o que é que o Dão tem de diferente das outras regiões, na tua opinião? O Dão, é, para mim, e há uns tempos falei com uns moços que estudaram em Itália e curso de enologia, e um professor italiano diria que o Dão dá para fazer todos os tipos de vinho no mundo, Borgonhas, Chiles, Argentinas, porque é uma região que tem um clima diverso. E agora há pouco tempo subdividiram em sub-regiões, ou dividiram em sub-regiões, e esta é a sub-região da Estrela, da Serra da Estrela, que eu acho que dá vinhos mais frescos, mais harmoniosos, até por virtude do terroir, do clima e do solo que nós temos. Eu acho que diremos que o Dão é uma região, e a sub-região da Serra da Estrela nomeadamente, é uma região de futuro por via do clima e da frescura que a serra nos dá. Não nos dá os vinhos muito quentes do Douro, muito do Alentejo. Eu acho que o Dão é uma região, como diz o outro, no meio é que está a virtude, e nós temos a sorte de estar no meio, e acho que é por aí. Não há dúvida que o Dão tem esta grande diferença em relação às outras regiões, que é estar aqui fechada no meio de serras, em que naturalmente a Serra da Estrela, aqui tão perto de nós, marca pela sua altitude a diferença, mas estes solos graníticos muito pobres, no fundo estas vinhas rodeadas de pinhais, eu acho que isso também marca muita diferença em relação ao resto do país. Sim. Os solos aqui são muito pobres, e eu acho que a vinha se adapta, a nossa vinha e nossas castas se adaptam muito bem a este tipo de solos, e depois é uma questão também de os ajudarmos e de os trabalharmos. Mas a frescura dos vinhos do Dão acho que é muito derivado da proximidade da Estrela, e também ao quão pobres os solos são,
são, pronto, e sempre assim foram. Os graníticos dão os tais vinhos que dizem que são minerais e algum também tem alguma salinidade, pronto, mas sim, eu acho que o entre serras marca bastante a diferença, e a proximidade da serra e a altitude que nós estamos marca também muito a diferença dos vinhos face aos outros. Olha, em relação às castas, a casta rainha de Portugal é do Dão, não é? Portanto, a Touriga Nacional. Nas uvas brancas temos o encruzado, que também está a dar cartas e, no fundo, a marcar bastante o caráter da região. Mas o que é que tu sentes? Achas que são só estas duas que levam o Dão para a frente, ou as mais antigas e que estavam mais plantadas são o caráter do Dão? Helder, eu acho que eu por mim falo, a Touriga, sim senhora, é a rainha, dizem que é a rainha. Eu pessoalmente gosto mais do Alforcheiro. Mais fácil de trabalhar na vinha, os vinhos são mais, não são tão expressivos, mas são mais, eu acho que os vinhos do Alforcheiro reconhecem mais a tipicidade e a ruralidade da região. Agora, o encruzado, sim senhor, é uma casta muito boa, faz vinhos jovens e depois tem ali uma latência, um período de latência que não são tão expressivos e depois envelhecem muito bem. Mas eu acho que o Dão é reconhecido, e o auge dos vinhos do Dão foram na década de 80, da década de 90, onde não se falava em varietais, era o seu blend, tanto que havia um conceituado enólogo e carismático, o engenheiro Cardoso de Vilhena, dizia: os vinhos não se fazem na adega, trazem-se da vinha feitos. O que ele tinha a mania de fazer então as vinhas era 3 bardões ou 3 linhas de Touriga Nacional, 3 linhas de Jean, 3 linhas de Alforcheiro, 3 linhas de Cachorrinho, e então era o blend, colhia-se na vinha, levava-se para a adega e transformava-se e depois trabalhava-se. Hoje em dia não. Hoje em dia nós plantamos e colhemos as uvas separadamente e depois fazemos o blend depois nos vinhos. Mas eu acho que o Dão vale pela sua variedade de castas e o quão bem elas se adaptam ao nosso solo. Sim. Imperial é a Touriga e no branco o Alforcheiro, sim senhora. Eu acho que o encruzado. O encruzado, peço desculpa. Eu acho que as boas notícias são que cada vez há mais estes chamados field blend, né? No fundo os lotes feitos da vinha, portanto isso está a voltar a ser moda, ou seja, estamos cada vez mais a pensar no vinho na vinha. E eu acho que isso, e concordas comigo, isso é o futuro. E não podemos esquecer que o Dão tem, para além da Touriga Nacional do Alforcheiro, tem o Jean, tem as tintas pinheiras, nos brancos tem o Borrado das Moscas, que também se chama Bical, e tantas outras antigas que tu próprio estás no fundo, a reeditar e a fazer renascer, e que marcam o caráter da região, e que, como dizias e bem, o Alforcheiro, quando temos Alforcheiro no lote, parece que traz o pinhal. Exatamente, é isso mesmo, o bosque, salvo seja, sim, o musgo. E que é o caráter desta região, no fundo, plantada ou situada no meio de todas estas serras, não é? Sim. Não, isso é sem dúvida. Nós estamos agora fizemos umas sobreenxertias e há gente também a fazer. Tiramos muita tinta roriz, porque antigamente plantava-se muita tinta roriz porque era muito produtiva e voltando um bocadinho atrás na conversa, o meu avô, quando plantou as vinhas, estava longe de fazer vinho próprio, era para vender as uvas, tanto que ele foi dos que iniciou e fez a construção da adega cooperativa para ajudar aqui a população e grande parte dos sócios a escoar a produção que tinha. Então era o Jean, que era muito produtivo, e era a tinta roriz, que era muito produtiva e dava bom grau. E como a adega pagava ao quilo grau, nada melhor do que plantar essas vinhas. Touriga não é, desavinha a Touriga e dá pouco e não sei o quê. Porquê? Porque não se pensava no produto final, no vinho. Então foi assim. Hoje em dia estamos a reconverter as vinhas para essas castas, para o Barcelo, para o Vacão, para o Gouveio, para N castas, para o Alvarilhão, para a tinta amarela, que também é uma casta apesar de ser do Douro, mas também é uma casta do Dão. Pronto, e então estão-se a recuperar essas castas que sim, que eu acho que o futuro, falaste no Field Blend, há mercado para tudo, mas cada vez mais os críticos e os consumidores em comum estão a pedir vinhos, que nós queremos vinhos típicos e diferentes, e então a diferença eu acho que vem muito por aí,
Carlos, uma última pergunta. A que sabem os vinhos do Dão? Tu mesmo há bocado disseste, pá, eu acho que tem aquela parte do musgo, aquele fresco, aquela parte resinosa do pinhal, pá, eu acho que é um bocado por aí. E eu gosto muito do alfrocheiro, apesar de teres falado na Toriga, sim senhora, sem dúvida nenhuma é a rainha, pá, mas para mim o alfrocheiro faz toda a diferença e dá esta frescura, dá este ver, esta parte, não é vegetal também, que umas pessoas gostam, outras não gostam, mas esta parte do musgo e do bosque que faz lembrar a serra, eu acho que é muito por aí. Estamos, pá, pronto, agora depois cada um saberá, É que ele sabe. dependendo da companhia e da comida, porque os vinhos do Dão também são bastante gastronómicos, mas sim, eu gosto muito dos vinhos do Dão, cada vez mais. Pá, gostava de fazer outro tipo de experiências noutras regiões, porque acho que também tem alguma coisa para dar e algumas estão muito esquecidas, mas a minha casa é o Dão e cá continuarei sempre a fazer aquilo que eu sei de melhor e a ajudar também as pessoas a fazer. E obrigado por isso, e acho que o Dão é tudo isso. Brindemos. E brindemos à região. O Dão, à nossa, e muita saúde. E obrigado. Vamos lá ver essas enxertias? Vamos, sim senhora, para ver também. Vá. Obrigado. Foi mais uma viagem especial por uma das regiões mais marcantes de Portugal. Obrigado por ter estado comigo e saúde.